Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa conversa é sobre a sentença que tem por objeto prestação de fazer, prestação de não fazer e também a entrega de coisa certa. Então, quando lá no pedido o autor promove, por exemplo, uma ação de obrigação de fazer. Então, fazer o custeio de um tratamento médico. Então, o autor promove uma ação judicial para que o plano de saúde faça o custeio de um tratamento médico hospitalar. Então, estamos diante de uma obrigação de fazer. Então, houve o percurso, o procedimento todo desenvolvido, ato a ato processual, e chegou no momento da sentença. Então, essa sentença, ela, em tese, vai confirmar a liminar caso venha solicitada, ou seja, caso se trate de um procedimento em caráter de urgência, então, caberia aqui a tutela de urgência, e também, em razão dessa tutela antecipada de urgência, se deferida, a sentença poderia confirmar essa decisão. Mas, nesse âmbito, foi confirmada. Então, qual é o objeto dessa sentença? Então, vai determinar o cumprimento dessa tutela específica, ou seja, cumprimento da tutela para que seja feito o custeio daquele determinado tratamento de saúde médico hospitalar, e que sejam também, caso não cumpridos, então imagina que é o custeio de um tratamento que envolve quimioterapia e outros procedimentos para a cura do câncer. Então não se trata de um evento isolado. Então, deferida a liminar, lá no curso, lá no comecinho do processo, o processo foi tramitando e agora chegou o momento da sentença, onde vai se avaliar o mérito. Então, agora no mérito, o juiz, a juíza vai conceder de modo definitivo a tutela, então determinando o custeio de todo esse tratamento, até quantas sessões, por exemplo, de quimioterapia sejam necessárias para que exista a cura ou a melhora do paciente, que é o autor da causa. Então, nessa seara, além da tutela específica, o artigo 497 do CPC 2015, ele prevê a viabilidade do magistrado fixar sanções que estimulem esse devedor a cumprir a sentença ali deferida, julgada procedente. Então, ele pode determinar multa diária, por exemplo, para o caso de não cumprimento, ou quaisquer outras sanções necessárias para que esse devedor fique compelido, estimulado a pagar. O 497, nesse exemplo citado, ele se aplicou para a obrigação de fazer, mas ele também cabe para a obrigação de não fazer. Então, embora o legislador processualista tenha utilizado o termo prestação de fazer e prestação de não fazer, nós estamos diante aqui conectando civil e processo civil diante de uma obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Então, partindo de uma situação onde, dentro de um laboratório, foi criada uma fórmula de um determinado medicamento ou cosmético. E os químicos responsáveis pela condução, né, desse trabalho, também os funcionários do laboratório, eles formalizam com a empresa um contrato onde há uma cláusula de não fazer, que é justamente a cláusula de não revelar a forma, o segredo, o manuseio dos equipamentos para que se encontre o resultado final daquele medicamento ou daquele cosmético. Então, caso a obrigação de não fazer esteja sendo descumprida, então também pode lá na sentença o juiz, a juíza deferir a tutela específica e também fixar multa ou qualquer sanção ou penalidade para estimular esse devedor a cumprir. Aqui o plus é que no parágrafo único do 497, para essa prestação de não fazer, não há necessidade de demonstrar culpa ou dolo ante o descumprimento voluntário da obrigação de não fazer. Então, não há necessidade da demonstração de culpa ou dolo, também não há necessidade da demonstração do dano. Então, não necessitaria que o autor laboratório demonstre que o concorrente teve acesso a essa fórmula. Basta
que ele consiga demonstrar que foi descumprida a prestação de não fazer, certo? Tanto nessa obrigação de fazer quanto na de não fazer, a opção, concatenando 497 com o artigo 500 do CPC, do próprio autor requerer subsidiariamente perdas e danos, ok? Então, quando não for possível o cumprimento da obrigação de fazer ou da obrigação de não fazer, então é viável que o autor já requeira as perdas e danos, que são independentes das astrintes. Lembrando que as astrintes são multa, geralmente em caráter diário ou periódico, para estimular o cumprimento da liminar ou o cumprimento da sentença, certo? Também é possível que na obrigação de fazer, na obrigação de não fazer, esse autor requeira diretamente a rescisão dessa obrigação, ou seja, a extinção dessa obrigação, já convertida em perdas e danos. Então, também com base no 500, pode-se buscar essa estratégia. Seguindo no 498, ele é específico para a sentença que teve por objeto processo para entrega de coisa. Vale para coisa certa e para coisa incerta. Mas antes de seguir com o teor dessa sentença, é importante lembrar que coisa incerta é aquela identificada só pelo gênero e quantidade ao menos, conforme o 243, e que o 243 do Código Civil, e que, em regra, quem escolhe é o devedor dessa obrigação, salvo cláusula em sentido contrário, nos termos do artigo 244, também do Código Civil. Já coisa certa é a obrigação que tem por objeto coisa infungível, é aquela individualizada, não existe outra congênere idêntica no mundo. Então, quando a gente fala na entrega de um imóvel, por exemplo, o imóvel tem um número de matrícula específico, então ele é coisa infungível, ele é objeto de coisa certa, ele é coisa certa. É diferente de nós falarmos sobre a entrega de 10 cavalos de corrida, certo? A escolha, sem individualização, sem documento de propriedade de nenhum. Então, 10 cavalos de corrida para treino, sem a individualização, se qualificaria como coisa incerta, que na regra são escolhidos pelo devedor da entrega, salvo cláusula em sentido contrário. O que o 498 do CPC traz de novidade para nós? Então, correu todo o processo da obrigação de dar ou entregar coisa, e lá na sentença o magistrado vai determinar a entrega do imóvel ou vai determinar a entrega dos 10 cavalos de corrida. O que vai ocorrer nesse caso? O juiz fixa prazo para entrega. Por que ele fixa prazo para entrega, ele ou ela, né, o juiz ou a juíza, e já não há um prazo previamente especificado pelo legislador? Porque depende do que nós estamos aqui falando de entregar. Então, imagina que falamos das chaves de um imóvel na cidade de Balneário Camboriú, mas o credor de receber essas chaves mora lá em Porto Velho. Então, ele vai ter que se programar para estar aqui em Balneário Camboriú para receber essas chaves. Então, isso tudo demanda um tempo de organização das partes. Já se nós falássemos a entrega dos 10 cavalos de corrida, imagina que o devedor desses cavalos é um aras aqui da cidade de Camboriú, que vai fazer entrega desses animais para outro aras lá na cidade de São José dos Pinhais. O que ocorre nesse âmbito? Esses animais eles terão que ser transladados, ou seja, eles vão ser levados até lá e demandam um tempo para que possa se organizar esse deslocamento. Então, o juiz, a juíza, vai, em razão da particularidade do caso, observar e fixar o prazo próprio. Então, aqui também, se não há viabilidade da entrega da coisa certa ou incerta, ou se for da vontade do autor, ele já pode, lá no pedido da exordial, requerer que sejam aplicadas as perdas e danos ante a extinção do contrato. Ok? Seguindo aqui, nós temos ainda a emissão da declaração de vontade. Então, às vezes, se formaliza um compromisso de contrato.
muito usual falarmos o compromisso de compra e venda, compromisso ou promessa de compra e venda. Então, formalizei com, por exemplo, Joaquim, um compromisso de compra e venda, para que no final da quitação do preço, em 12 meses, preço da compra de um imóvel, por exemplo, ele outorgasse para mim a escritura pública definitiva desse imóvel que vale R$700 mil. Então, por que escritura pública definitiva? Qual a relação disso tudo com o que a gente está conversando aqui? Então, lembrando que quando estamos tratando de negócios reais imobiliários de valor igual ou maior a 30 salários mínimos, exige-se a escritura pública conforme o artigo 108. E aí casa com essa ideia da emissão da declaração de vontade. Como assim? O que ocorreu? Quitei a prestação, a última prestação, e o Joaquim não me entrega a escritura, não vai comigo formalizar a escritura pública. Ele fica dando desculpas, fica se evadindo de cumprir o compromisso, e eu proponho uma ação judicial para que ele venha transmitir, venha declarar a transmissão da vontade para a venda definitiva, sob pena de a sentença cumprir, suprir essa vontade, certo? Então, a sentença nesse mote, ela é regulamentada ali no artigo 501 do CPC. E essa informação vai vir para nós dizendo que se o Joaquim, então se esse que deveria emitir a declaração de vontade ficar silente, automaticamente a sentença vai suprir essa vontade. Se não for possível, também pode-se subsidiariamente lá na inicial ter feito pedido de perdas e danos ou pode-se rescindir o contrato com perdas e danos. Casando esse tema lá com o direito civil, nós estaríamos falando do 1417, do 1418 do Código Civil. Então, houve compromisso ou promessa de compra e venda, houve o cumprimento do contrato preliminar e, na hora de outorgar o contrato definitivo, o vendedor não faz essa entrega. Então, há a viabilidade, nos termos do 1418, de requerer o que o legislador lá no Código Civil chama de adjudicação compulsória, desde que esse contrato preliminar esteja registrado. Então, é um exemplo onde se aplica essa sentença aqui, para fim de emissão de declaração de vontade. Então, a emissão, caso não ocorra, a sentença vai suprir essa vontade e ela vai ser levada a registro para transmissão da propriedade definitiva. Então, pessoal, por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!